Se você ainda depende de dicas, notícias e palpites para investir em ações, você ainda não aprendeu o que realmente importa. Se você quer parar de depender de modinhas e opiniões aleatórias e aprender a investir em ações usando método, tranquilidade e visão de longo prazo, esta apresentação pode mudar a forma como você enxerga o seu investimento. Talvez você já tenha percebido uma coisa. Sempre que o mercado se movimenta mais, o assunto ações volta a chamar a atenção. Se a bolsa sobe, aparecem as manchetes, os comentários e a sensação de que todo mundo está ganhando dinheiro. Se a bolsa cai, aparece o medo, a insegurança e a dúvida sobre o que fazer. Mas existe um detalhe que quase ninguém te fala. Nem a alta nem a baixa ensinam alguém a investir. E esse é o problema. Porque enquanto o mercado sobe, cai, empolga ou assusta, a maior parte das pessoas continua exatamente no mesmo lugar. Confusa, insegura, sem saber o que olhar, sem saber diferenciar uma empresa boa de uma empresa popular, sem saber montar uma carteira ou administrá-la, sem saber quando está comprando valor ou somente comprando barulho. É por isso que tanta gente entra em ações da pior forma possível. Entra por indicação de amigo, entra por vídeo, entra por notícia, entra por euforia, entra por medo de ficar para trás. E é aí que acontece o que quase sempre acontece. Compra sem entender, se assusta na primeira queda e vende na hora errada. E sai da bolsa acreditando que investir em ações não é para ela. Só que a verdade é outra. O problema não é a bolsa. O problema é que a maioria nunca aprendeu como investir em ações do jeito certo. Nunca aprendeu como analisar uma empresa. Nunca aprendeu como pensar em valor. Nunca aprendeu como construir uma carteira e administrá-la, com uma visão de longo prazo. E também nunca aprendeu como separar convicção de empolgação. E foi exatamente para resolver isso que eu criei o curso Aprenda os Fundamentos, Ações na Bolsa. Se você já tentou aprender sobre ações, talvez tenha sentido uma ou várias dessas frustrações. Eu quero investir, mas não sei por onde começar. Eu vejo um monte de indicador e não sei o que realmente importa. Eu tenho medo de comprar errado. Ou eu não sei quais empresas fazem sentido para o longo prazo. Ou eu não sei quanto colocar em cada ação. Eu não quero virar trader. Eu não quero depender de dicas. Eu não quero transformar meu patrimônio em um cassino. Eu entendo isso, porque o mercado financeiro muitas vezes faz questão de complicar o que deveria ser simples. Tem gente que fala difícil para parecer inteligente. Tem gente que vende pressa para quem precisava de um método. Tem gente que fala de bolsa como se investir bem fosse adivinhar o futuro, adivinhar o próximo movimento do mercado. Mas vou falar para vocês, não é nada disso. Investir bem não é prever o amanhã. Investir bem é construir critérios, é enxergar as ações pelo que elas realmente são. Participações em empresas reais. Empresas com lucro, empresas com caixa, empresas com boa gestão, empresas com vantagens e fragilidades, empresas que podem atravessar ciclos ou desaparecer neles. E quando você aprende a olhar para ações assim, tudo muda, porque você para de correr atrás de barulho e começa a desenvolver a habilidade que realmente constrói patrimônio. A habilidade de tomar boas decisões com consistência. A maioria das pessoas passa anos trabalhando para ganhar dinheiro, mas quase nenhuma dedica o mesmo esforço para aprender a cuidar bem desse dinheiro. E esse erro custa muito caro. Custa tempo, custa paz, custa oportunidade e custa patrimônio. Porque quando você não sabe o que está fazendo, qualquer notícia te assusta, qualquer queda te abala. Qualquer alta te seduz, qualquer opinião mais firme te desvia. Você nunca está no controle, você só está reagindo.
E quem vive reagindo ao mercado quase nunca constrói convicção. Por isso, eu defendo uma ideia simples. Riqueza na bolsa não vem de emoção, vem de fundamento, disciplina e tempo. Não é sobre encontrar ação mágica, não é sobre acertar uma tacada espetacular, não é sobre ficar rico com um movimento só. É sobre aprender a pensar como um investidor. É sobre saber olhar para uma empresa e entender: ela gera lucro de forma consistente, ela tem qualidade, ela tem resiliência, ela tem potencial de perpetuidade, ela faz sentido dentro de uma carteira de longo prazo, o preço que eu estou pagando respeita a minha estratégia. Essas perguntas mudam tudo, porque quando você aprende a fazer as perguntas certas, deixa de depender das respostas erradas do mercado. Foi por isso que eu criei Aprenda os Fundamentos Ações na Bolsa. Esse curso não foi feito para alimentar a ansiedade, não foi feito para te transformar em um caçador de dica, para te colocar em uma corrida infinita atrás da próxima oportunidade. Ele foi feito para uma coisa muito mais valiosa: te dar uma base para entender ações, para analisar empresas, para montar uma carteira com lógica, para evitar erros comuns. Uma base para investir com mais consciência e mais tranquilidade, e com uma visão de longo prazo. Porque quando essa base está certa, está sólida, você deixa de ser jogado de um lado para outro pelo mercado. Você começa a enxergar o que realmente importa. E isso muda a sua relação com o dinheiro. Dentro do curso, você vai aprender como funciona o mercado de ações sem complicação. Como enxergar as ações como uma participação em negócios reais. Quais são os fundamentos que realmente importam na análise de uma empresa? Como diferenciar preço de valor, lucro, qualidade, consistência e risco. Como evitar os erros mais comuns do investidor iniciante. Como montar uma carteira e administrá-la com uma visão de longo prazo. E como pensar em diversificação sem virar refém de excesso de informação. Desenvolver uma mentalidade patrimonial mais sólida também é o que você vai aprender no curso. Em outras palavras, você não entra para sair decorando siglas, você entra para aprender a pensar, porque decorar indicador não constrói patrimônio. Entender o que você está fazendo, sim. Talvez você esteja pensando: mas eu sou iniciante demais. Então, meu amigo, esse curso é para você. Porque ele foi criado justamente para organizar aquilo que normalmente é apresentado de forma confusa. Talvez você pense: mas eu ainda tenho pouco dinheiro. Melhor aprender do jeito certo com pouco do que errar feio com muito dinheiro. Quem aprende fundamentos cedo evita muitos erros caros depois. Talvez você pense: mas a bolsa pode cair. Aprender a investir não depende de você acertar o melhor momento do mercado. Depende de você construir critério. Quem espera o momento perfeito geralmente usa isso como desculpa para continuar sem método. Talvez você pense: eu não quero ficar o dia inteiro olhando tela. Nem deveria. O objetivo aqui não é viver em função do mercado. É aprender a investir com inteligência, sem transformar a sua vida em ansiedade. E talvez a objeção mais importante seja essa: eu não quero virar um especulador. Nem eu quero isso para você. Esse curso não foi criado para te empurrar para o curto prazo. Foi criado para te ajudar a construir uma visão mais madura, mais racional e mais duradoura sobre ações. Ao longo dos anos, eu fui percebendo uma coisa: a maior parte das pessoas não precisa de mais informação, precisa de melhor filtro. Porque hoje existe conteúdo demais, vídeo demais, opinião demais, ruído demais. Mas o filtro de qualidade continua raro. E é isso que eu procuro entregar nesse curso. Não uma avalanche de informação solta, mas um caminho mais claro, mais suave, para você entender os fundamentos dos investimentos em ações. Sem fantasia, sem atalhos, sem promessas vazias,
com mais racionalidade, mais pé no chão e mais foco na construção de patrimônio real. Se você quer dar esse passo e aprender a investir em ações com mais critério, mais calma e mais visão de longo prazo, eu quero te convidar para entrar agora no Aprenda os Fundamentos, Ações na Bolsa. Ao entrar hoje, você recebe acesso ao treinamento completo, com as aulas organizadas para te ajudar a sair da confusão e construir uma base sólida no investimento em ações. E para que você se sinta confortável, você pode assistir às aulas, explorar o conteúdo e, se você perceber que o curso não é para você, dentro do prazo de uma semana você pode pedir o reembolso completo do valor pago pelo curso. Existe um momento em que a pessoa percebe que continuar improvisando com dinheiro sai caro, continuar comprando sem entender sai caro, continuar dependendo de dica sai caro, continuar adiando o conhecimento sai caro, continuar tratando patrimônio com improviso sai caro. Talvez esse seja o seu momento, o momento de parar de olhar para a bolsa como um lugar de ansiedade e começar a olhar para ela como uma ferramenta séria de construção patrimonial, porque no fim das contas, o que muda a vida financeira de alguém não é acertar uma aposta, é desenvolver a capacidade de tomar boas decisões e por muitos anos. E isso pode valer muito mais do que qualquer sacada que aparece e desaparece no seu feed. Então, clique no botão abaixo e entre agora para Aprenda os Fundamentos Ações na Bolsa. Para construir base, para investir com mais consistência e consciência, para sair do ruído, para finalmente aprender a lidar com ações como alguém que está construindo patrimônio de verdade.